Olá, eu sou o Dr. Jairo Bauer e hoje a gente vai ter um papo bastante importante. Ser jovem é muito bom. A adolescência é uma época para a gente aproveitar e também para se conhecer um pouco melhor. Afinal, nessa fase há muitas coisas novas acontecendo e muitas descobertas sendo feitas. Seja à nossa volta, seja em nós mesmos. Nosso corpo, nossa sexualidade, nossos desejos, enfim. Por isso é também um momento em que precisamos começar a ficar ligados em nossa saúde. E é para dar algumas dicas sobre saúde que eu estou aqui hoje. Bom, me apresentando, eu sou o Jairo Bauer, psiquiatra, especialista em sexualidade e vou falar um pouco com vocês sobre o HPV. Nas minhas palestras, no meu blog, em programas de TV, no Twitter, no WhatsApp, muitos jovens costumam fazer perguntas. Então, eu fiz um roteiro com as dúvidas mais comuns e é seguindo esse roteiro que a gente vai conhecer o HPV, esse vírus que pode ser perigoso para todos. Para começar, a primeira pergunta não poderia ser outra. O que é o HPV? HPV é a sigla de papilomavírus humano, que é um vírus, um só não, é uma família com mais de 200 tipos de vírus. Com uma família tão grande assim, já pensou dar nome a todos? Para facilitar, os HPVs são conhecidos por números. Esses vírus são muito mais comuns do que a gente imagina. Só para vocês terem uma ideia, 8 em cada 10 pessoas no mundo vão ter HPV em algum momento da vida. O que o HPV faz no corpo da gente? Cada pessoa reage de forma diferente ao vírus. Em algumas, o HPV vem, vai embora e a pessoa nem percebe. Em outras, o vírus não vai embora e aparece a doença. Em algumas pessoas, a doença pode levar anos para aparecer. Por que faz mal para uns e não faz mal para outros? Porque a infecção depende da imunidade da pessoa e do tipo de HPV. Alguns vírus são mais difíceis de serem eliminados, como é o caso do HPV-16. Outros, apesar de causarem doença, são mais facilmente eliminados. Você falou que são 200 vírus, todos eles fazem mal? Desses 200 vírus, 30 ou 40 atacam nossos órgãos genitais. E 4 deles são os que mais causam doenças: o 6, o 11, o 16 e o 18. Os tipos 6 e 11 estão relacionados ao surgimento das verrugas nos órgãos genitais, que são as doenças mais frequentes do HPV, principalmente entre os mais jovens. Já os tipos 16 e 18 podem causar vários tipos de câncer. O câncer é uma doença muito grave e que leva muitas pessoas à morte em todo o mundo. Então, não é o mesmo tipo de vírus que causa verruga e câncer, e um não se transforma no outro. Quem já teve o vírus pode pegar de novo? Sim, a pessoa pode desenvolver doença, por exemplo, pelo HPV-16 e mais tarde ser infectada por um outro tipo de HPV, por exemplo, o 11. Como já foi dito, existem 40 tipos de HPV na família papilomavírus que causam doenças em homens e mulheres. Assim, é possível se infectar pelo HPV várias vezes durante a vida. Mas afinal de contas, como a gente pega o HPV? O HPV é muito contagioso. O jeito mais comum de pegar HPV é na relação sexual e pode acontecer já na primeira vez, inclusive em quem teve um único parceiro. Carícias íntimas entre namorados também permitem a infecção pelo HPV. É possível pegar também pelo contato direto com objetos, toalhas e roupas íntimas contaminadas. Se muita gente tem HPV, como saber se eu estou contaminado? Não é fácil saber quem tem HPV porque nem sempre a infecção é visível. E como eu já disse, nem todo mundo desenvolve a doença. Além disso, o vírus também pode ficar escondido por muitos anos. É por isso que todos os meninos e meninas, depois de iniciarem a sua vida sexual, devem ir ao médico regularmente para fazer os exames de prevenção. Quais exames devem ser feitos? Para as meninas, o médico pode indicar, por exemplo, o Papa Nicolau. É um exame feito periodicamente pelas mulheres que ajuda a verificar se existem lesões internas que podem se transformar em câncer de colo de útero. E os meninos?
Os meninos também podem desenvolver doenças pelo HPV, como outros tipos de câncer e verrugas genitais. Eles também devem consultar regularmente o médico para verificar a presença de lesões. Usar camisinha ajuda? Ajuda e muito, gente. A camisinha protege bastante contra o HPV e deve ser usada sempre, mas ela não garante proteção total. Se a lesão estiver na área coberta pela camisinha, ela protege. Mas vamos supor que há uma lesão na coxa ou na base do pênis. Nesse caso, a infecção pode acontecer mesmo com a pessoa usando a camisinha. Esse risco também existe no sexo oral sem proteção. Mesmo assim, a camisinha é uma grande defesa contra muitas doenças, como por exemplo a hepatite B, o HIV e a sífilis. Não se deve esquecer de utilizá-la. É importante lembrar que num casal, um deles pode ter o vírus e, sem saber, transmitir para o parceiro ou a parceira. Existe outra forma de se prevenir contra o HPV e das doenças provocadas por ele? Basicamente, são 3 as principais maneiras de se prevenir do HPV e das doenças causadas por ele. 2 delas já vimos: não ter relação sexual nem contato íntimo e usar camisinha. Além disso, atualmente, existem vacinas que ajudam a evitar a infecção pelo HPV. A vacinação é recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Para mais informações, consulte o seu médico. A vacina contra o HPV pode causar a doença? Não, gente, de forma alguma. A vacina é produzida apenas com a cápsula externa do vírus. Como não possui DNA, material genético viral, não pode levar ao desenvolvimento da doença em nenhuma circunstância. A vacinação é uma forma segura de prevenir a doença. O HPV tem tratamento? Como que é feito? Não existe tratamento específico contra o vírus. O tratamento das lesões causadas pelo HPV varia conforme o caso. A pessoa pode simplesmente ficar em observação e a lesão regredir espontaneamente, como também pode ter que passar por vários tratamentos, até uma cirurgia em casos mais graves. Para as verrugas nos órgãos genitais, o tratamento comum é a cauterização. Já no caso de lesões internas que podem virar um câncer, pode ser necessário retirar o tecido. Mas aí quem decide é o médico. Cada caso é um caso. Bom, gente, esse foi o meu recado. Algumas dicas para vocês ficarem ligados e se prevenirem contra o HPV. A saúde é o mais importante da vida, por isso todo cuidado é pouco, pessoal. O HPV pode afetar a vida de milhões de meninos e meninas. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre o vírus, como prevenir e se cuidar, conversem com seus pais e amigos. Contem que dá para prevenir com camisinha e com vacina. E de resto, aproveitem cada momento, mas sempre ligados na saúde. Muito obrigado.